Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre recuperação judicial, um conflito entre a Justiça do Trabalho e o juízo recuperacional. Muita atenção nesse vídeo. Pessoal, um prazer estar aqui novamente com vocês, professor José Humberto, hoje falando sobre recuperação judicial e havendo, neste caso, um conflito de competência entre juízos da recuperação judicial e juízo trabalhista. É sobre isso que nós vamos falar. De antemão, se gostou do tópico, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça do nosso curso de Direito Empresarial para aqueles que gostam de estudar essa disciplina, link está aqui embaixo. Mas vamos lá, do que nós vamos falar hoje dentro desse conflito aí de justiça do trabalho e juízo recuperacional. Isso está previsto no informativo de número 780, isso mesmo, 780 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, num julgado que é um agravo interno, num conflito de competência, de número 186.813 do Rio de Janeiro, do ministro João Otávio de Noronha. Essa decisão é agora, de março de 2023. Ela é super interessante porque dentro dela nós temos algo direcionado aos credores e credores querendo receber dos sócios, dos coobrigados. Para isso, uma explicação de forma mais simples. Quando o devedor pede recuperação judicial, ele tem ali dentro do processo a suspensão de ações e execuções em face do próprio devedor. Isso é importante porque dá fôlego para que esse devedor possa planejar a sua reestruturação, seu soerguimento. Esse é um ponto importante. Mas o artigo 49, parágrafo 1º da legislação, que é a 11.101, diz claramente que as demandas prosseguirão em face dos coobrigados, terceiros garantidores, avalistas. O que isso quer dizer na prática? Que o benefício é para o devedor, que é ali o empresário, sociedade empresária, mas não para os coobrigados. E aí surge uma questão importante. O processo prossegue, é apresentado um plano de recuperação judicial, esse plano ele é aprovado e dentro das cláusulas ali tem uma que diz que aquele benefício do plano, descontos, enfim, aquilo que foi aprovado, será estendido também aos coobrigados. Em resumo, o plano aprovado beneficiará não só o devedor, que é a sociedade empresária ou empresário, mas também os coobrigados, garantidores daquelas obrigações. E isso gera a homologação do plano, ou seja, o plano é válido e será cumprido. É o que nós temos de uma novação. Aquela dívida que existia agora não existe mais, nós temos uma nova dívida junto aos credores. Mas o que se questionou nesse julgado é se os credores trabalhistas, focado nisso, se eles, lá naquele caso, por que eles determinaram e pediram e foi deferido o prosseguimento das execuções trabalhistas em face dos coobrigados, não do devedor, mas dos coobrigados. Bem, não haveria neste caso uma competência do juízo recuperacional e não da Justiça do Trabalho? Pois bem, esse julgado tratou desse particular, dizendo de forma muito objetiva o seguinte: se o juízo trabalhista não é informado da cláusula negocial, lá no plano de recuperação, que exonera os coobrigados, que foi o que aconteceu, aplica-se uma regra geral de preservação dos direitos dos credores contra os coobrigados. Nesse exemplo, a Justiça do Trabalho não foi informada que houve a aprovação do plano que exonerava os coobrigados. Então, neste caso, é plenamente possível e permitido que prossiga a execução trabalhista contra estes coobrigados, sendo inclusive perfeito que a Justiça do Trabalho prossiga, mesmo porque o parágrafo 1º do artigo 49 traz essa possibilidade. E aí nós temos um ponto muito relevante aqui nesse julgado, que entende o ministro que a Justiça do Trabalho deveria ter sido informada da aprovação do plano,
Por quê? Pois a regra é que os credores preservam seus direitos em face dos coobrigados, desses devedores em recuperação judicial. E aí nós temos que ter atenção que a cláusula do plano de recuperação judicial que estende essa nova obrigação aos coobrigados, aos fiadores, obrigados de regresso, avalistas, como está aí, ela precisa ser aprovada também pelos credores desses garantidores. Não basta que o plano tenha sido aprovado como um todo, mas sem a presença, sem a anuência, sem a votação dos credores que se encontram nessa posição. Então veja, se há uma posição, ou se não há uma posição favorável, mas sim contrária, ou ausente a manifestação favorável do credor de coobrigado, plenamente possível que prossiga essa execução trabalhista em face do devedor coobrigado, pois não houve anuência do credor. E aí, muito importante que, neste caso, entendeu que é plenamente válida a cláusula que permite aí, né, a exoneração dos devedores, mas que não suspenderá desde que o credor não tenha anuído com essa questão. Então é isso. Espero que tenham compreendido. Se compreendeu, deixa o like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no nosso canal. Grande abraço, pessoal. Foi um imenso prazer.